Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre corte no disjuntor. Lembrando que a gente não está falando do recorte nem da religa, que vai ser outros vídeos, tá? A gente vai ver alguns prints agora mais à frente e também vou dar algumas explicações para vocês de como vocês devem finalizar as notas. Também vou pegar alguns exemplos aleatórios que a gente mais vê para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito de qual forma a gente deve finalizar cada nota, ok? Para iniciarmos, vamos já aqui com uma nota de corte aberta. Depois de todos os passos até o aceite da nota, a gente vai ver algumas informações importantes aqui nesse passo. Então, primeiro, a gente vê aqui que a gente tem a nota de serviço, que é NS. Depois temos a ordem de serviço, que é a OS. A INS, que é a instalação, que é o mesmo que o código do cliente na fatura dele lá, e também é o mesmo que o UC, ou Unidade Consumidora, para CPFL. Também vemos o tipo de serviço, então esse é um corte no disjuntor por inadimplência. Lembrando que vocês só fazem o corte que tem a palavra disjuntor. Então, se vocês tiverem um corte, por exemplo, por inadimplência, é do STC, o Serviço Técnico Comercial, a gente tem que fazer ele com carro, não é para o disjuntor, ok? Também a gente vê aqui o estado que a gente está da nota. Então, como eu já disse, a gente já aceitou a nota. Nesse momento, nesse ponto da nota, a gente está em deslocamento. Ou seja, eu estou saindo desse imóvel e estou indo para o outro imóvel onde eu tenho que desligar, ok? Nesse campo, a gente vê também o endereço. Então, eu tenho a rua, o número, eu tenho um complemento, tenho um bairro que se encontra essa nota e também a cidade, ok? Depois da gente checar todas as informações, cheguei no local, eu clico no local lá embaixo. Em seguida, a gente vai ter que fazer a APR, que é a análise preliminar de risco, de acordo com o que a área de segurança passou para vocês. Clique em prosseguir, faça a assinatura e salve. Ok? Assim que a gente fizer esse passo, a gente vai passar para a execução aqui na nota, tá? Aqui a gente tem as mesmas informações que a gente tinha anteriormente na nota. Então, eu tenho a nota de serviço, a OS, a instalação, e também tenho o tipo de serviço que eu vou executar no local. Tem algumas informações interessantes aqui. Por exemplo, aqui tem o tipo de faseamento que está no local. Parece uma besteira, mas às vezes a gente pega alguns cortes que a gente fez errado e a gente checa lá, às vezes a pessoa desligou um disjuntor lá que é duplo, ou seja, bifásico, e na fase atual lá está monofásico. Então, às vezes às vezes ajuda vocês na hora de tirar uma dúvida para fazer um corte, saber o faseamento do imóvel, tá ok? Aqui a gente também tem um medidor, então como a gente já chegou no local, eu já poderia estar conferindo o medidor se ele fosse para o lado de fora para ver se eu estou no local certo. E no próximo passo a gente vai clicar aqui em menu então. O que eu tenho dentro desse menu? 3 opções. Eu tenho nota resolvida, eu tenho nota rejeitada e tenho cancelar o atendimento. Eu vou começar aqui por cancelar atendimento. Por quê? Eu quero explicar para vocês como que funciona o corte quando eu chego no local, no imóvel. Na minha primeira visita no imóvel, num corte, eu não posso finalizar, se eu chegar lá e não tiver ninguém, eu não posso finalizar essa nota já de primeira, bate pronta. Porque no contrato fala que a gente tem que fazer 2 visitas no imóvel. Então, imaginamos que eu venho aqui de manhã nesse imóvel. Chega aqui, não tem ninguém no imóvel, eu vou cancelar o atendimento, vou anotar o número da nota aqui primeiro, para mim pegar e usar isso lá na frente. Então, anoto o número da nota, vou cancelar o atendimento, vou colocar outros, vou dar OK, vou ir lá nos 3 risquinhos que a gente tem ali em cima, que abre aquele menu lateral com opções, e vou procurar fotos. Fica bem no comecinho lá em cima, a gente tem fotos que a gente chama também de foto avulsa, ou seja, ela não está vinculada com a nota, tá? Logo em seguida, a gente vai tirar a foto. Ali embaixo, naquele campinho amarelo, vocês vão digitar o número da nota. Seria interessante também vocês escreverem primeira visita lá junto no campo e confirma. Com isso, a gente já salvou essa primeira visita. Então, reforçando com vocês, eu uso o cancelar o atendimento também para a primeira visita no corte, somente no corte, ok? Voltando lá para as opções que a gente tem dentro do menu. Eu poderia também cancelar o atendimento por outros motivos, tipo para ir para outra nota mais próxima, alguma coisa assim do gênero, tá bom? Então vamos para a nota resolvida.
Nota resolvida é toda vez que eu executo o serviço ou executo o corte, ok? Então, toda vez que eu executar o corte, seja ele porque o medidor está de fácil acesso e o disjuntor também está de fácil acesso, ou às vezes dá para a gente fazer pela grade. Então, se for possível fazer pela grade, eu desligar, conseguir tirar todas as fotos, ficar tudo belezinha, também pode ser. Ou o cliente me permitiu a entrada, nesse caso também eu poderia estar realizando o desligamento normal, ou até mesmo um síndico, porteiro aí, me permitiu a entrada, eu também poderia estar realizando o desligamento. Há mais uma situação que muita gente não sabe, essa daí presta atenção, hein? Quando a gente tem o número do medidor e já está cortado o imóvel. Exemplo, um imóvel vago, que vai ser o que a gente vai encontrar, né? Eu cheguei lá no imóvel vago, o pessoal foi embora já faz algum tempo e a gente vê que, sei lá, mendigo roubou a fiação lá, uma pessoa de rua, morador de rua, roubou toda a fiação, mas ele deixou o medidor lá. Se a gente encontrar essa situação, que o imóvel está sem energia lá no local, é um imóvel vago, e ele ainda possui o medidor, ó, presta atenção, possui o medidor lá para a gente conferir. Eu estou conferindo o medidor. Estou vendo que ele está sem a fiação, está cortado, eu posso baixar como nota resolvida, ok? A gente só vai precisar de apontar isso lá na observação, lá na frente, onde eu vou explicar, ok? Lembrando que, se a fiação estiver ligada lá, eu não posso cortar com alicate, hein? Pelo amor de Deus, hein, gente? Não vai me cortar lá, que vocês já sabem que pode acontecer, né? Não preciso nem te falar, né? Beleza. Voltando então para a nota resolvida. Eu já sei que situações que eu posso cortar. Quando o cliente me permite o acesso, quando eu tiver fácil acesso ao disjuntor e tiver o disjuntor e tiver medidor. Então, voltando aqui para a nota resolvida. Eu já sei em que situações eu posso desligar o cliente. Eu posso ligar quando o cliente me permitir a entrada no imóvel, ou o zelador, o porteiro me permitir a entrada no imóvel e ele não tiver com as contas pagas. Eu posso desligar quando o medidor e o disjuntor for de fácil acesso, então eu consigo ver o número do medidor, consigo confirmar que é ali e o disjuntor está de fácil acesso para me desligar, sendo ele perto, próximo ali da grade ou sendo mesmo aberto tudo ali na frente, ok? E eu posso cortar quando o medidor lá estiver no local e não tiver fiação, já tiver tudo desligado e tudo mais. Mesmo que esteja a fiação lá, mas estiver cortado no ramal, por exemplo, eu poderia também baixar como nota resolvida. Afinal de contas, o cliente ele já está desligado lá fisicamente, a gente vai desligar ele somente no sistema e mais para frente ele pode solicitar uma religação, ok? Quando eu clicar em nota resolvida, vai aparecer para a gente essa tela, com a leitura, pendência, observação, fotos, informações da medição em débitos. Interessante, se você olhar, o único que tem esse pontinho de exclamação vermelhinho é a leitura, ou seja, o único que é obrigatório realmente para mim clicar e liberar essa nota é a leitura, tá? Mas a gente já sabe que a gente precisa das fotos do local, todas as fotos bonitinhas. Então, no mínimo, leitura e foto aqui vocês vão coletar. Vamos supor que o cliente esteja no local lá e ele queira saber os débitos dele. Não existe outro lugar que a gente vai consultar os débitos, tá, gente? Não tem como você ir lá em nota rejeitada, não vai aparecer os débitos. O débito a gente só consulta quando está a nota resolvida. Então, se o cliente estiver no local e ele perguntar a respeito dos débitos dele, vocês vão ter que colocar a nota resolvida, pelo menos para consultar os débitos. Então, eu vou ir lá em débitos, a gente vai abrir essa abinha com os débitos existentes para a gente. Se vocês notarem, existe duas faturas ali em aberto. Então, a gente tem 8/6 de 139 e 8/4 de 66. O que é importante no corte? Essa conta que tem um Rzinho aqui, tá? A única conta que a gente vai pedir para o cliente é essa que tem um Rzinho, ok? Não peço a conta de cima no corte, somente na relíquia. Então, repito, no corte é o que tem um Rzinho. Esse R significa conta reavisada, ou seja, o cliente já foi reavisado que essa conta está em aberto, ok? E às vezes também aparece para a gente RP, que significa reavisado parcelamento. Essa é a que está para corte, ok? Às vezes pode também acontecer de ter mais de uma conta com Rzinho. O que vocês vão pedir para o cliente é todas as contas que possuírem esse R, ok? Então, verifiquei as contas lá com o cliente. Essa conta de 66 é o que ele precisa me apresentar. Eu vou clicar em voltar aqui
e vou dar continuidade. Se o cliente apresentar essa fatura, esse comprovante dessa fatura de R$ 66, eu posso daqui mesmo clicar em menu ali embaixo e já alterar para nota rejeitada, tá? Mas como a gente está aqui supondo que a gente vai executar o corte, então vamos considerar que o cliente ainda não pagou essa fatura. Qual que é o próximo passo? Eu vou entrar em leitura. Assim que eu entrar em leitura, ele já vai pedir para mim confirmar aquele medidor. Pessoal, por favor, nesse momento, confere o medidor de novo. Às vezes a gente tem muito erro assim de corte errado, às vezes você vê que é um número que muda, dois números que muda, principalmente em condomínio, assim, às vezes um número 2 por um 7 no final. Por quê? Os medidores, quando são trocados, geralmente são trocados em série. Então, vamos supor, ele vai trocar aqui, o 2 está aqui, aí 3, 4 estão tudo ali do lado, às vezes muda só um número. Então, prestem muita atenção nesse momento, confira sempre o número do medidor, ok? Vocês vão clicar em sim, ele vai falar para você executar o corte, o sistema. Depois disso, ele vai cair nessa tela de coleta de leitura. Aqui em coleta de leitura é bom frisar, é obrigatório coletar a leitura. Obrigatório coletar a leitura. Quando vocês não vão... Em que situações vocês não vão coletar a leitura? Quando o medidor, por exemplo, estiver cheio de tinta, um exemplo, sei lá, o cara foi pintar o portão, pintou o medidor junto. Nesse caso, a gente não vai coletar. Eu preciso de me certificar que eu estou no local correto ao fazer isso. Então, eu vou apontar a observação lá que não tinha como eu fazer a leitura por causa dessa condição, ou seja, porque o medidor estava pintado, e vou pegar e tirar foto lá do medidor pintado, ok? Mas, no dia a dia, em todas as situações, aí, a maioria das situações, é difícil a gente ver alguma coisa assim diferente disso, a gente vai colocar a leitura coletada sim, ok? Outra coisa, tem muita gente que não coleta leitura, coloca número 1, por exemplo, lá na leitura. Pode ver que aqui na leitura anterior está exatamente isso, número 1. Mas eu tenho que colocar a leitura que está lá no medidor. Charles, qual a importância de colocar a leitura que está lá no medidor? Um exemplo, vamos supor que esse cliente é recortado. Quando ele for recortado, provavelmente a equipe que for lá vai aplicar um TOI, ou seja, um termo de ocorrência de inspeção, vai aplicar uma multa no cliente. Imagina que o cliente ele vai tomar uma multa, quando chegar essa multa ele vai recorrer. A primeira coisa que a CPFL faz, ela vai checar se houve um avanço de leitura da data que vocês coletaram até a data que o eletricista foi lá para fazer o recorte, ou vocês mesmos voltaram lá para fazer o recorte. Quando eles coletam essas informações, eles vão olhar a foto de vocês e vão olhar a leitura que vocês coletaram e digitaram aqui. Se essa leitura estiver errado, a CPFL vai dar o aval a favor do cliente e vai multar a gente. Então, é obrigatório coletar a leitura, ok? Depois da coleta de leitura, a gente tem um campo fotos aqui já junto com a leitura. Campo fotos, o que eu vou tirar a foto? Bem, há duas situações. A gente pode tanto tirar uma foto que já inclua tanto a leitura quanto o número de medidor, tudo junto em uma só. Então, pode ver aqui que a gente já tem o número do medidor e a leitura. Outra coisa, tem que estar em boa qualidade. Então, vamos supor que é um medidor muito ruim, eu não consigo coletar a leitura e o número do medidor, o número de série dele, junto, na mesma foto. Nesse primeiro momento, a gente vai tirar foto da leitura. Então, a gente tira foto da leitura, ok? Por que foto da leitura? Aqui a gente está dentro do campo da leitura. Esse daqui, essa foto, ela vai ficar vinculada já junto com a leitura, tá? Então, tiro a foto lá, confirmo. Pode reparar agora que já está preenchido para mim a leitura coletada, eu já digitei a minha leitura, já tirei a minha foto, eu vou confirmar lá embaixo. Beleza, minha leitura já está ok. Se vocês repararem, eu já posso finalizar essa nota, então validar e finalizar. Porém, ainda falta para mim ainda a foto do número de série que eu não tirei, falta também a foto do meu corte que eu não tirei e a foto da fachada. Então, eu preciso tirar foto nesse móvel ainda. Aonde que eu vou? Eu vou em fotos. Quando eu clicar em foto, ele já vai abrir aqui para mim tirar outra foto. Eu tiro foto lá do número do medidor, então lá eu tirei foto da leitura. Aqui eu tiro foto do número de série do medidor, ok? Tirei a foto, só confirmar, beleza?
Se vocês repararem, na hora que vocês entrarem de novo, ele não vai entrar direto na foto. Ele vai entrar desse jeito com a janela aberta. Aí a gente já pode olhar aqui que ele já subiu para mim a foto que eu tirei lá atrás da leitura e também a foto do número de série do medidor. Estou com duas fotos aqui. Como que eu faço para tirar mais fotos? Eu vou clicar nessa câmerazinha que tem aqui embaixo. Então, clicando nessa câmerazinha aqui, ele já vai abrir para mim tirar uma outra foto. Agora eu vou tirar a foto lá do disjuntor com o corte. Vou confirmar. Vou tirar outra foto, dessa vez da minha fachada. E vou confirmar também. Então, clicando aqui em voltar, a gente volta aqui para a tela principal, onde a gente pode estar validando e finalizando a nossa nota, tá? Só um detalhe, seria interessante vocês colocarem aqui na observação quando tiver alguma coisa diferente aí do que a gente está acostumado. Por exemplo, a gente pode adicionar aí na observação, corte executado pela grade, ninguém no local. Essas informações são importantes, por quê? Se o cliente abrir uma reclamação falando que vocês pularam o muro, por exemplo, a gente vai lá, olha lá a observação, vê que vocês colocaram que o corte foi executado pela grade. A foto mostra que dá para executar o corte pela grade. Ou seja, ali é o medidor próximo, ali a caixa de medição próxima à grade. A gente já nem vai ligar para vocês para perguntar. Ou se a gente ligar, vocês já podem falar, ó, eu coloquei na observação lá que o corte foi executado pela grade. Facilita para a gente, facilita para vocês também numa hora de defender lá contra uma crítica que o cliente pode abrir contra vocês, tá bom? A outra situação também, por exemplo, corte executado imóvel vago. Às vezes o corte, o medidor é para o lado de fora lá e se vocês veem que está tudo vago, você vai lá e executa. Também tem a possibilidade, igual eu mostrei naquela última foto, da gente estar lá o medidor, mas está tudo desligado lá, o imóvel está vago. Vocês podem adicionar essa informação lá nas observações para facilitar. Então, desligado no ramal, imóvel vago. Ó, top. A gente já informou que estava desligado no ramal, o imóvel está vago, ou seja, não tem ninguém morando lá, por isso que está tudo desligado lá no ramal, ok? Fazendo isso, a gente vai em confirmar e volta para essa tela aqui principal, onde a gente tem lá a leitura, observação e fotos concluídas já. Fazendo isso, é só a gente validar, finalizar a nota e o nota resolvida a gente encerra por aqui. Então, a gente vai coletar a leitura, tirar a foto, se necessário, adicionar observação, validar e finalizar a nota, ok? Vamos agora para as notas rejeitadas. Então, a gente tem aí várias situações que a gente pode estar rejeitando a nota. Quando vocês clicam lá em nota rejeitada, vocês vão ver que já vai aparecer para a gente o motivo de rejeição. A gente vai ter que escolher aqui dentro das opções o que encaixa melhor para a situação. Eu já gostaria de deixar bem claro para vocês que tem algumas dessas que a gente não usa. Então, não recusar nunca, como a pedido do cliente interno. Lembrando que eu estou falando isso somente para o corte no disjuntor. Corte no disjuntor, ok? A gente também não pode utilizar de jeito nenhum, gente. Isso daqui é multa direto. Endereço não localizado. Não pode usar endereço não localizado, ok? A gente há outros métodos a gente está localizando a nota. No caso do corte, não tem necessidade de vocês procurarem esses outros métodos. É apenas ir lá em cancelar atendimento, colocar outros, cancelar, pula a nota, deixa essa nota paradinha lá, não recusa ela como endereço não localizado. Então, no corte, é só cancelar o deslocamento em vez de utilizar o endereço não localizado. Não pode utilizar o endereço não localizado, ok? A gente também tem enviar cesto expansível, enviar equipe A e enviar escada expansível. Essas daqui no corte a gente não utiliza também, tá? Não envia cesto expansível, a não ser que a gente peça para vocês enviarem cesto para devolver a nota para o sistema por algum motivo. Por exemplo, às vezes a CPFL está pedindo o corte que eles vão fazer com a equipe própria. Aí a gente às vezes pede para vocês, ó, envia cesto aí que a gente sabe que já volta para o sistema aqui e a gente dá conta de despachar, ou melhor dizendo, eles dão conta de despachar para a equipe própria, ok? Então, eu já sei que eu não posso utilizar a pedido do cliente interno, endereço não localizado e os enviar cestos aí ou escada expansível, ok? Então, a gente já sabe as que a gente não deve utilizar. Então, vamos falar um pouquinho ainda das que a gente vai utilizar, que a gente pode utilizar, melhor dizendo, aí no corte no disjuntor, tá? Então, a gente tem área de risco,
casa fechada veraneio, cliente não permitiu acesso às instalações, conta paga, falta de segurança no local, sem acesso ao local, prédio fechado. Essas são as que a gente utiliza aí no corte no disjuntor por inadimplência. Eu vou falar aqui um pouquinho de cada uma aí, para vocês entenderem em quais situações a gente deve usar cada uma dessas recusas. Então, se liguem, prestem bastante atenção para vocês saberem, a hora que for recusar uma nota, recusar ela da maneira correta, ok? Vamos começar por área de risco. Então, vou clicar nela, ela já vai me dar aqui as coordenadas rejeitadas, pendência, observação e fotos. Todas essas recusas aqui de corte vai ser da mesma forma. Ele vai pedir para mim, com esse pontinho de exclamação em vermelho, para mim apontar a coordenada rejeitada e a foto, tá? Então, é obrigatório a gente sempre capturar a coordenada e sempre tirar foto. Para capturar a coordenada, a gente clica aqui na coordenada rejeitada, vou ir lá em capturar. Quando eu capturar, ele já vai me trazer ali a longitude e latitude, que é o eixo X e o eixo Y, ok? Não é para utilizar esse motivo na não captura das coordenadas, tá? Por quê? Porque é obrigatório a gente capturar a coordenada, tá ok? E de toda forma, quando vocês tirarem a foto, ele já vai capturar essa coordenada. Então não adianta meter o migué e falar que tem sem sinal, que a hora que você bater a foto, ele vai registrar onde você estava no momento daquela foto. Sem contar que a hora que você fechar a nota, ele também vai capturar onde você estava, ok? Então, eu capturo e confirmo. Fechei, ele já aparece com o vistinho lá para mim, tá? Então, na área de risco, eu vou adicionar também a observação, onde vocês já estão vendo aqui, eu vou clicar e vou colocar o que é essa área de risco. O que pode ser uma área de risco? Então, a gente tem duas situações aí que é mais comum. Primeiro, local é área rural. Então, no corte, se eu chegar e for uma estrada de terra rural, eu posso adicionar lá a área de risco, né? Rejeitar como área de risco e colocar lá, local é uma área rural. Pode escrever da palavra do jeito que vocês escrevem mesmo, não precisa ser exatamente desse jeito. Mas aqui fica uma dica aí que vocês apontarem aí área rural, local é área rural, para a gente saber o porquê que vocês recusaram como área de risco. Também poderia ser, por exemplo, local é um ponto de droga, local é uma favela, entrada de uma favela que a gente não entra. Existe favela que a gente entra e corta normal, existe favela que a gente não entra. Então, se for esse caso, coloca lá uma observação. Local é uma favela que a gente não entra. Aponta sempre na observação esse tipo de coisa. Quando vocês forem recusar por área de risco, sempre, obrigatoriamente, tem que colocar a informação lá na observação para a gente saber o motivo de vocês estarem recusando essa nota, ok? Fazendo isso, é só vocês confirmarem. Lógico, igual eu já tinha falado, é obrigatório a gente tirar foto, então a gente vai tirar foto local. Por exemplo, igual a gente falou da situação de área rural, é só bater uma foto lá da entrada de estrada de terra, a gente já vai identificar que realmente é um local rural. Então, quer dizer, a gente tem a observação e já tem a comprovação que o local é uma área rural no corte no disjuntor, ok? Fazendo isso, eu vou confirmar e essa nota ela já vai estar pronta para mim validar e finalizar, ok? Vamos ver agora outra situação de recusa. Casa fechada veraneio. Não tem como, gente, eu falar de casa fechada veraneio sem falar de sem acesso ao local prédio fechado. Porque as duas coisas estão meio que ligadas. E o pessoal comete muita confusão aqui na hora de fechar uma nota. O que eu utilizo? Casa fechada ou utilizo sem acesso ao local prédio fechado? Então, vou tirar aqui a dúvida de vocês. Prestem bastante atenção para vocês saberem qual é a diferença de casa fechada veraneio para sem acesso ao local prédio fechado. Lembrando que isso só vale por corte no disjuntor, ok? Por que eu estou falando isso? Porque no recorte não tem essas opções. Então, no recorte é um processo diferente. Então, é corte no disjuntor, que tem essas duas opções, de casa fechada e sem acesso ao local prédio fechado, a gente vai fazer dessa forma, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber, casa fechada é uma casa residencial ou um comércio, tá? Ocupado ou vaga, independente de ser ocupado ou vaga, mas é uma casa residencial. Como assim, Charles? Qual é a diferença, então, lá para o sem acesso local, prédio fechado? Quando a gente fala em prédio fechado, sem acesso local, imagine na cabeça de vocês que a gente está falando um local agrupado, ou seja, um condomínio, um prédio, um edifício,
Então, a gente utiliza o prédio fechado, sem acesso ao local prédio fechado, para prédio e condomínio. E o casa fechada veraneio para casa residencial vaga ocupada ou comércio ocupado ou vaga. Ok? Então, repetindo, casa fechada para casa residencial, sem acesso ao local prédio fechado para prédio e condomínio. Beleza? Voltando aqui então para casa fechada, situação de casa fechada. Então, vou reforçar de novo. A primeira visita do corte, a gente vai cancelar o atendimento, vai lá nos 3 risquinhos, vai clicar em fotos e vai registrar lá, anotando o número da nota, escrevendo primeira visita. Vamos supor que agora já é de tarde, ou seja, eu fiz a minha primeira visita de manhã e agora à tarde eu estou fazendo a volta dessas notas de corte. Nesse momento que eu vou usar aqui a casa fechada ou sem acesso, tá? Então, a casa fechada veraneio eu vou usar para imóvel residencial, vou clicar nela, vou capturar as minhas coordenadas ali do jeito que eu já tinha falado para vocês e depois vou ir lá em fotos, tá? Então, na foto, o que eu vou tirar? Foto da fachada, mostrando toda a fachada do imóvel. Aqui não está mostrando, eu nem consegui achar aqui, mas seria interessante vocês pegarem, se possível, o poste do imóvel, para mostrar o que? Além da fachada, mostrar que o poste é interno, que o medidor é interno. Então, vocês não tiveram acesso porque o medidor é interno. Então, tenta pegar sempre a foto da fachada, pegando a parte ali do poste. Então, estou mostrando que o imóvel está fechado e estou mostrando que o poste é interno, ok? Pode até utilizar 2 fotos aí, se for necessário. Então, confirmei, valido e finaliza a minha nota. Há uma situação também, que eu posso estar adicionando aqui na observação, que é quando o imóvel está vago. Então, eu não preciso de fazer a primeira visita lá, cancelando o atendimento e tirando as 3 fotos. Não. Cheguei no local, eu tenho 100% de certeza que o imóvel está vago. Ou seja, eu consegui confirmar, não só pelo entorno da casa, que a gente vê que geralmente está com folhas, né, o mato está alto, mas às vezes eu também consegui olhar lá no medidor, vi que o medidor está parado, tem placa de bens, ou algum vizinho falou, confirmou para a gente que o imóvel está vago, além dos sinais que a gente já está vendo. É importante vocês colocarem na observação que esse imóvel está vago. Por quê? Se algum gestor perguntar para mim por que eu não fiz 2 visitas nesse imóvel, eu vou já falar direto para ele, ó, o cara adicionou lá a informação que o imóvel estava vago. Então, não tem por que a gente retornar em outro horário que não vai ter ninguém também nesse imóvel vago. Então, eu vou lá, adiciono a informação de imóvel vago e confirmo, e aí sim eu valido e finalizo a nota. Então, ó, se vocês tiverem alguma informação, alguma coisa que seja interessante colocar, vocês colocam, sempre adicionam ali na observação, tá? Vamos ver agora outra situação de rejeita. Vamos para o cliente não permitiu acesso às instalações. Aqui a mesma coisa, a gente captura as coordenadas, rapidinho aqui. No cliente não permitiu acesso, existem 2 situações aí e todas elas a gente tem que apontar na observação, tá? Então, qual que é essas 2 situações? Primeiro, quando o cliente não permite a nossa entrada, porém ele não está agressivo. Ele simplesmente virou para você e falou, meu, você não vai entrar aqui. Então, nessa situação, o que a gente tem que fazer? A gente preenche lá a notificaçãozinha, independente se é um porteiro ou se é realmente morador, tá? A gente vai preencher a notificação, vai entregar para o cliente ou vai colocar lá na caixinha de correio, caso ele não queira assinar, não queira nem bater papo, você preenche e coloca lá na caixinha de correio. Nesse caso, a gente vai colocar cliente não permitiu acesso lá na observação e foi entregue a notificação. É muito importante vocês colocar que foi entregue a notificação. Mantenham esse padrão, cliente não permitiu a entrada, foi entregue a notificação. Porque fica mais fácil para a gente trabalhar com a CPFL. A CPFL perguntar lá para mim, ó, mas o cara foi lá, tal, ele não deixou entrar. O que você tem de informação? Não, ó, o agente de cobrança ele apontou aqui na observação que o cliente não permitiu a entrada e que ele entregou a notificação. Então tá tudo certo. Qual que é a outra situação que tem além dessa? Existe uma situação quando o cliente não deixa a gente entrar, porém ele também ele tá ali revoltado, ele está querendo partir para cima, partir para cima de você, querendo te agredir. Nessa situação, a gente não vai entregar a notificação, pelo contrário, a gente vai tentar se evadir do local o mais rápido possível. Principalmente se o cara entrar lá para dentro falando que vai pegar alguma coisa.
Ah, eu vou buscar uma faca, você vai ver, não sei quem entrou para dentro, meu. Pega e bate foto da fachada e vaza embora. Não fique esperando para ver. Não preencha a notificação ali na frente dele. Porém, eu peço que vocês coloquem essa informação lá na observação. Então, eu coloquei o exemplo aqui, ó, não foi possível deixar a notificação, pois o cliente estava alterado, colocava minha integridade em risco, ou colocava minha vida em risco, pode ser, do jeito que vocês lembrarem. Mas deixe essa informação lá para a gente saber o porquê que vocês não deixaram a notificação. Então, se o cliente está lá revoltado, vocês não vão ficar lá esperando para ver se ele vai buscar uma faca. Bate foto da fachada e vaza, entendeu? Vaza e coloca na observação. Colocou alguma das informações, a gente confirma. Aí eu vou partir para as fotos. Na foto, igual a gente já tinha falado, se o cliente estiver tranquilo, você bate a foto da fachada lá e em seguida bate uma foto da notificação. Ah, o cliente está alterado. Bate só a foto da fachada e esquece a notificação, tá? E só não esquece de colocar uma observação, beleza? Feito isso, vai estar tudo ok, a gente vai validar e finalizar a nossa nota. Então, relembrando, o cliente permitiu acesso, existem duas situações. Quando o cliente está muito bravo, alterado, está querendo vir para cima de vocês, está colocando a vida de vocês em risco, adicione na observação que ele está alterado e tudo mais, que não foi possível deixar a notificação. Não esquece de bater foto da fachada, ok? E quando o cliente só não deixa a gente entrar, porém ele não está colocando em risco a nossa vida. Então, vamos colocar lá na observação que o cliente não deixou você entrar e que foi entregue a notificação. E as fotos precisam ter a foto da fachada e da notificação. Depois que vocês baterem a foto da notificação, essa notificação vai lá na caixinha de correio do cliente ou na mão dele, se caso ele aceitou assinar lá, principalmente se for um porteiro ou um síndico que costuma, tem alguns deles que ainda assinam, é só ele assinar e você bate foto e entrega para ele, beleza? Vamos para outra situação de recusa aqui agora. Vamos na rejeita conta paga. Lembra que a gente foi lá em nota resolvida aquela hora? Fomos lá nos débitos do cliente, aí eu falei para vocês, se chegou lá, o cliente está com aquela conta do Rzinho paga, a gente muda para nota rejeitada, vem em conta paga, ok? Aqui é a mesma coisa, a gente sempre captura ali a coordenada, captura, confirma, e a gente vai para a foto. O que precisa de ter na foto? Eu preciso de ter a foto da fachada e preciso ter a foto dos comprovantes. Então, todos os comprovantes que estavam com o Rzinho lá, se foi um comprovante, se foi dois comprovantes, eu preciso de ter todos os comprovantes que estavam com o Rzinho. Um detalhe muito, muito importante que tem muita gente que erra, tá? Tem que estar escrito comprovante de pagamento. Então, presta atenção sempre para ver se está escrito comprovante de pagamento mesmo. Não pode estar escrito comprovante de agendamento. Outra coisa, a gente está vendo aqui um comprovante de lotérica, é fácil de identificar. Agora, quando não for de lotérica, vocês tiverem dúvida se o cliente está realmente com a conta paga lá, que aquele comprovante é real, tira a dúvida com a programação, manda para a gente vê certinho, vê se o comprovante é real mesmo, tá? Porque existe muito comprovante falso. Às vezes o pessoal deixa umas folhas de sulfite, um negócio meio sem pé nem cabeça. Então, tem dúvida? Pede orientação para a gente. Existem uns outros comprovantes que a gente vê que também é bem fácil de identificar, às vezes no celular. Agora, o que não é aceito? Extrato do banco do cara, o cara falando que saiu lá e tal. Não, precisa ter o comprovante. A gente precisa da informação do comprovante. Isso é importante para vocês, resguardar vocês. Porque lá na frente você prefere falar, ó, o cara não pegou o comprovante, eu tenho que ter o comprovante aqui, tá ok? A mesma coisa, finalizei a coordenada rejeitada, as fotos eu valido e finalizo. Aqui eu não preciso colocar informação nenhuma ali nas observações, está tudo feito, tá? Então, conta paga, sempre eu tiro foto da fachada e do comprovante que está solicitando com um Rzinho lá nos débitos, ok? Se o cliente tiver com as contas ali do Rzinho, eu vou passar aqui ele para conta paga e vou dar baixa como conta paga, ok? A próxima que a gente vai ver aqui é falta de segurança no local. No disjuntor não tem como devolver a nota por APR. Então, toda vez que você chegar em um local, não tiver segurança para executar o serviço, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, a gente vai utilizar o falta de segurança no local. Ele é a mesma coisa, a gente vai capturar as coordenadas,
Na observação, esse falta de segurança também a gente tem que colocar o que está lá no local. Só um detalhe, como a gente não tem padrão irregular no disjuntor, a gente usa também quando o padrão está irregular como falta de segurança. A gente baixa como falta de segurança. Como assim, Charles? Falta de segurança, padrão irregular, o que tem a ver? Não tem padrão irregular no disjuntor. Então, vamos supor que a gente chega lá e não tenha o disjuntor. Lembra que eu mostrei a fotinha lá para vocês com o fio ligado direto, do medidor ligado direto sem o disjuntor? A equipe do disjuntor não pode executar esse tipo de serviço, porque a gente não tem um disjuntor lá para a gente desligar. Não podemos ligar direto no fio. Então, eu venho aqui, nota rejeitada e rejeito como falta de segurança local. Ou seja, eu não tenho segurança para executar aquele serviço, ok? Há outro exemplo também, eu vou entrando aqui já em observações. Por exemplo, se tiver caixa de abelhas lá em volta da caixa de medição, sei lá, cobra, escorpião, qualquer coisa que impeça vocês de executar o serviço, também deve ser recusado como falta de segurança. E deve ser apontado aqui na observação esse empecilho que está atrapalhando vocês a executarem esse serviço lá na caixa de medição, tá? Eu coloquei aqui o exemplo de abelha porque é o que a gente mais escuta falar aí, tá? Eu tinha falado já dessa situação, então, quando a gente chegar lá, tiver ligado direto sem o disjuntor, falta de segurança na observação. Sem disjuntor no local, ligado direto. Ponto, gente. Já falei tudo que tem no local, agora eu só vou tirar a foto lá para comprovar o que eu disse aqui na observação, tá? Existe também a possibilidade, por exemplo, de estar sem um medidor, ligado direto. Existe, tá? Essa possibilidade. A gente já viu já acontecer de estar lá o fiozão passado direto lá sem o medidor. Tá ligado diretão. Fica ligado direto, às vezes até sem o disjuntor. Nesse caso, a gente também não pode dar baixa. Então, a gente chegar no local, tiver sem o medidor, no corte, a gente não pode dar baixa, tá? Então, a gente vai baixar como falta de segurança, sem medidor na observação, sem medidor ligado direto, ok? Voltando aqui, então, eu já adicionei minha observação do que eu tenho lá no local, eu vou adicionar agora a foto para complementar aquela observação ali, tá? Então, o exemplo que eu falei aquela hora, de quando a gente não tem um disjuntor. Pode ver que está feito um cambalacho ali, o fio tudo emendado de qualquer jeito, malemar está isolado, a gente não pode cortar nessa situação. Porque não tem o disjuntor e não está desligado, ou seja, a gente não pode mexer ali naquilo ali, tá? Quem vai mexer é o pessoal do STC. Então, recusar essa nota como falta de segurança, vou apontar na observação e vou tirar foto dessa situação, ok? Então, tem também a situação quando a gente está sem o medidor. Aí, nesse caso, a gente está com a fiação ligada. Mas mesmo que ela estivesse ligada, sem o medidor, a gente não pode executar a nota, tá? Então, a gente sempre vai finalizar como falta de acesso, vai apontar na observação que está sem medidor, e aí vocês podem apontar lá se está ligado direto ou não, e aqui vem a foto onde mostra essa ligação direta sem o medidor, ou a foto ali sem o medidor e desligado, ok? Então, feito isso, eu já coloquei a observação, já coloquei a foto, é validar e finalizar, fechou. Então, voltando aqui. Então, falta de segurança. Eu vou utilizar essa rejeita quando eu não tiver segurança para executar o serviço. Ou seja, alguma coisa está me impedindo de executar o serviço. Seja falta do disjuntor, falta do medidor ou uma abelha, alguma coisa está ali na frente. Na verdade, quando a gente fala abelha, eu estou querendo dizer que tem uma caixa lá dentro, tá? A abelha está começando a montar uma caixa ali, alguma coisa que tem aquele monte de abelha em volta. Que às vezes pode não ser do local lá, essas abelhas. Então, nós estamos falando de alguma coisa lá realmente que está atrapalhando a executar o serviço, ok? E por último, para a gente finalizar aí, fator sem acesso ao local prédio fechado. Igual eu falei, ele complementa ali a casa fechada, a ideia é quase a mesma, tá? A única diferença é que, vamos aqui passar pelas coordenadas rejeitadas, capturar. No sem acesso ao local prédio fechado, eu sou obrigado a colocar a observação. Por que eu sou obrigado a colocar a observação? Porque no sem acesso ao local prédio fechado, eu tenho que deixar a notificação. Independente se o porteiro me atendeu ou não, eu tenho que deixar a notificação lá, tá? Então, toda vez que vocês forem no local, for prédio ou condomínio, eu vou lá, capturo minha coordenada, coloco a observação lá. Então, que tipo de observação posso colocar?
Foi deixada a notificação na caixa de correspondência, por exemplo. Você não falou com o síndico, você não falou com o porteiro. Às vezes a gente vai em alguns prédios que nem tem porteiro e síndico. A gente não consegue falar com ninguém. Então, o que vocês fazem? Preenche a notificação, bate foto, aponta na observação que você deixou na caixa de correspondência e coloca na caixa de correspondência lá. Há também a situação que o porteiro não deixa a gente entrar, né, o síndico ou o zelador. O que vocês fazem? Pega o nome dele, aponta na observação. O senhor João da portaria não autorizou a entrada, foi entregue a notificação. Não esquece de colocar foi entregue a notificação. Por quê? Isso vai complementar o que vocês vão tirar foto lá. Precisa estar na observação que a gente entregou a notificação, tá? Então, sempre coloca aí, se possível, se vocês pegaram o nome lá, quem pegou e atendeu vocês, o que ele é? É da portaria, é zelador, ele é síndico. Coloca lá quem não autorizou a entrada e coloca que foi entregue a notificação para essa pessoa, ok? Assim que eu confirmar, a gente já vai ver que está ali a observação flegada, agora só falta o campo fotos, ok? O que eu vou tirar foto então? Sempre da fachada do imóvel e lá da notificação. Então, fachada do imóvel e notificação. Não esquece de tirar a foto da notificação antes de entregar para o cliente, tá? Totalmente preenchida, beleza? Confirmou, ela já vai estar liberada ali para a gente validar e finalizar a nota, beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais aí sobre o corte no disjuntor, sobre quais situações a gente utiliza a nota resolvida, quais a gente utiliza a nota rejeitada e quando a gente deve cancelar o atendimento. Valeu? Obrigadão, até a próxima. Aguardo os próximos vídeos aí que vão ajudar vocês mais. Um abraço.